Esse podcast é para você que tem medo de perder o cliente. A gente vai falar de gestão de riscos com foco no cliente. Risco não é quando o cara liga aí, viu? Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Aranhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. Bom, eu sou o Neto. E eu sou a Camila. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Os dois ficaram esperando. Nós vamos falar, Pode falar. Pode falar. Muito bem-vindos, gente. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Certo. Certo. Eu gosto dessa falsidade, que a gente se encontrou. Daí a gente faz de conta aqui no podcast que a gente acabou de chegar num bar, os caras estão sentados. Oi, tudo bem com vocês? Tudo bem, Moniz, com você? Tudo certo, cara. Vamos seguir o rito, né? Vamos seguir o rito. Muito legal. Mo, o tema hoje é gestão de riscos com foco no cliente. Eu queria que você apresentasse os nossos convidados excelentíssimos. Pois é, a gente tem um convidado, né, que já veio aqui algumas vezes, apareceu aí 2 vezes já nos podcasts da vida. Ele participou de 2 episódios até agora. Um é o que ele participou comentando, né, indiretamente, o 3º episódio do podcast, lá no começo, nos primórdios, aqueles podcasts proibidos de serem ouvidos. É pra você quando é metido, né? Nem tava convidado, ficava mandando áudio. Mandando áudio. Ganhou sticker naquela época não ganhava ainda. É por isso que tô aqui, né? Eu ouvia naquela época. É isso. E ele mandou um comentário lá. Eu não espero que esse podcast seja um podcast de comédia, mas seria muito legal se vocês conseguissem tirar a fama de carrancudo que a qualidade tem. E aí você me diz aí, gente, se a gente tá conseguindo tirar essa fama de carrancudo ou não. A gente só tira a fama. Quem tem que deixar de ser carrancudo é você. Cara, pô, já perdi uns 6 que é ouvinte agora. É mentira, vocês são legais. Não vão embora. Mas vamos lá, o Neto participou com a gente do 3º episódio do podcast e também participou do 141, que a gente falou de portfólio de projetos, o que é e por que implementar. E agora está participando com a gente nesse de gestão de riscos com foco no cliente. Ele é o CXO da ForLogic, né, o nosso diretor de experiência do cliente. É graduado em tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas pela UTFPR, tem um MBA em gestão de projetos, 16 anos de experiência em áreas de desenvolvimento de sistemas, implantação, customização de ERP em indústrias, pai do Fredinho, gamer semi-amador e corintiano, né? É o Neto. O semi-amador é porque eu não sou nem amador, né? O semi-amador, o que é? O cara que ele tá aprendendo a jogar os botões igual eu, então. Esse aqui chuta. Joga olhando pro controle. Isso aí. Seja bem-vindo, Neto. Obrigado. E a gente tem alguém aqui, que é a Camila. Tá estreando. O negócio é deixar ela nervosíssima. Hoje é a missão. Hoje é a missão. Mas a Camis prefere ser chamada de Camis, né? O nome dela é Camila. Ela é head do sucesso do cliente do Qualiex e do Qualitify. Então, você cliente, Qualiex e Qualitify, agradeça a Camila e também, se tiver alguma crítica, fala com ela. Culpa também. dela sempre. Não liga pra mim, liga pra Camis. É isso aí. É auditora líder na ISO 9001, 22.000 e 31.000. Especialista no Qualiex, assim, é uma das pessoas que mais sabem do nosso sistema aqui hoje da empresa. São poucas que, né, sabem de cabo a rabo o Qualiex e o Qualitify. Tecnóloga em gestão da qualidade, atua há 14 anos com relacionamento com o cliente, está 8 anos na ForLogic, quase uma década falando com os nossos queridos clientes. Nessa mesa aqui a gente tem 50 anos de firma. Moniz. Moniz, o negócio aqui tá pesado. Mãe de pets, ama assistir séries. E essa é a melhor qualidade, ouvir rock and roll. Isso, graças a Deus. Palmeirense. E palmeirense. A única da mesa. A gente não coloca isso aqui. A gente não coloca. Cita esse assunto. Mas muito bom. Bem-vindos, viu, gente? Muito legal ter vocês aqui. E a gente tá iniciando um ciclo bem legal, né, Mo, de começar a gravar QualiCast com algumas pessoas da casa, até a pedidos, né, que quando a gente conversa, né, com clientes. E vai ter um ciclo novo iniciando no próximo ano, que eu acho que vai trazer mais dessas realidades aqui, realidade de cliente, realidade de que a gente vive, né? A gente vai falar um pouco hoje, o tema hoje é gestão de riscos com foco no cliente. Você fala, por que você trouxe os caras da ForLogic? Porque a gente vai dar um case, né, cara? Como você utilizar a gestão de risco para cuidar do cliente.
Então, essa que é a sacada, essa que é a história. Então, muito legal ter vocês aqui, gente. Essas duas pessoas conduzirem um trabalho muito significativo esse ano aqui na ForLogic e é uma maneira, além de reconhecer o trabalho dos dois, de compartilhar com você, Isso aí. para você também aprender junto com a gente e também não esquecer aí de também comentar e tá interagindo com a gente para dizer os seus aprendizados também. Mas você vai ver, vai rolar muita coisa aqui hoje. E é bem legal estar aqui, porque, de fato, eu acho que a gente tem um monte de história legal aqui na ForLogic, Sim. né? E aí também a gente mostra um pouco que o QualiCast não é só o que a gente fala, é também um pouco o que a gente faz, né? Então, isso acho que também dá um valor muito grande para quem tá nos ouvindo, tudo. Então, eu gosto bastante de estar aqui. Obrigado pelo convite. Boa. Boa. E assim, sabe que eu escuto isso de clientes. Eu escuto de clientes, quando eu visito clientes, eles falam, é legal que vocês fazem os conteúdos e vocês fazem. Então, o cara que já tá perto da gente, ele já sabe disso. Né? Você que tá ouvindo a gente só pelo podcast, que talvez você não saiba, né? Porque você escuta o QualiCast e fala, deve ser tudo mentira desses caras aí. É um bando de youtuber, né? Um bando de cara numa garagem. De coach. De coach, da não, qualidade. coach não. Aí também não. Eu já depreciei a gente no youtuber. Você jogou coach lá. Aí foi judiação, aí foi pedreira. Tá vendo? Agora eu ofendi os coaches também. Os coaches não escutam melhor a gente. É piada, gente. Se o coach se ofendeu também, você precisa trabalhar melhor só cara! Sai dessa agora! Sai do ponto A e vai pro ponto B. Olha aí, agora, hein? Meu Deus do céu. Bom, vamos pro tema, né? Vamos falar do que a gente vai falar. A gente começou já, né? Mas eu acho legal a gente apresentar um pouquinho esse tema aqui. A gente vai falar de conceitos vinculados à gestão de risco, né, amor? Isso. Acho que é bom iniciar fazendo... Só uma abertura sobre geral. gestão de risco. Então vai lá, puxa aí. Vamos lá. A gente vai falar principalmente 3 conceitos. Dá pra dizer que são 2, né? Primeiro, vamos lembrar o que é risco. Segundo a ISO 31000, eu acho que a gente encontra esse conceito também na ISO 9000, que é de fundamentos vocabulários. Risco é o efeito da incerteza nos objetivos. Então, ponto. Toda vez que eu tenho uma incerteza que eu vou chegar a um objetivo, eu estou falando de um risco. Se a gente vai para o conceito do que é gestão de riscos, de acordo com a ISO 31000, a gente vai encontrar a seguinte definição: atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Então, o risco é a nossa ciência das incertezas nos objetivos, e a gestão de riscos é criar coordenar, né, ações, sistematizar isso para realmente fazer gestão, acompanhar. Né, e tá junto lá. Uma coisa que eu quero falar sobre, quando a gente fala do efeito das incertezas nos objetivos, é assim, vamos é uma frase pequena, né, cara? Você tá ouvindo a gente falar assim, pá, simples, mas vamos pensar no que isso quer dizer. Quer dizer que eu tenho um objetivo. Todo objetivo tem uma incerteza. Eu vou dar um exemplo básico, idiota. Eu vou levar meu filho pra escola hoje de manhã. É um objetivo, tem que chegar na escola no horário. Né? Se acontecer alguma coisa no caminho, essa incerteza de que será que eu vou chegar no horário ou não, todo dia eu tenho essa incerteza. Mas se eu antes, mas pode ter um acidente, pode estar fechada a rua, é mínima. Pode estar chovendo, caiu uma árvore, é mínima, mas existe uma incerteza. Quando essa certeza, ela incide nos objetivos, tem um efeito dela no objetivo, isso é o risco. Você tem que colocar, peraí, o que eu faço com isso, com esse risco? E a gestão dos riscos, né, Maurício? É pegar todos esses objetivos com as incertezas que eles têm e falar, tá, e aí, gente, o que nós temos para hoje? O que nós vamos deixar? Nós vamos mitigar todos, nós vamos... algoritmo do avestruz, né? Enfiar a cabeça no buraco e deixar tudo acontecer como se não houvesse amanhã. O que nós vamos fazer? A gestão de riscos é você pensar sobre isso. E você, claro, eu estou dizendo pensar, mas é pensar, agir, né, se mobilizar, atuar em cima disso. Então, é legal falar disso porque as pessoas, quando falam de gestão de riscos, elas pensam em planilhas, pensam em matrizes. O nosso software ajuda muito nisso, o QualiX ajuda muito nisso, mas gestão de risco tem que partir de um pensamento de risco. Senão não tem gestão, você não sabe o que vai ser? Vai ser mais uma daquelas qualidades de plástico lá, aqueles negocinhos que você faz porque o chefe mandou. E aí que é o problema. A Muniz sabe, a Muniz participa de análise crítica comigo. Eu que brinco, como é que tá os riscos estratégicos? Eu que pergunto, que risco estratégico novo apareceu? Porque é meu negócio aqui. Se alguma coisa tá aparecendo, eu não tô vendo a câmera, está sofrendo negócio com os clientes lá e não chegou para mim, pode ser estratégico, um risco tático lá do processo dela e a gente ainda não descobriu. Então a gestão de risco é ter esse pensamento de risco.
Eu gosto muito de falar que a mentalidade de risco caminha com a gestão de Isso, riscos. ela precede até, eu digo, né? E elas caminham junto. Boa. Você não, assim, a mentalidade de risco sem a gestão, ela não vai funcionar legal. E a gestão sem a mentalidade Boa. também não vai funcionar Essa é legal. muito legal. Então, é importante entender, né? Quando a gente fala quando o Jason fala, pô, eu vou pra escola e eu penso nas possibilidades que existem de eu não chegar na escola, né, no horário certo, isso é mentalidade. É. E isso tem que estar implementado na gente, a gente tem que estar pensando sobre isso. Mas se ele não fizer nada, ele simplesmente vai, putz, pensei mesmo nisso. E aconteceu, olha que legal, ele é um profeta. Né? E 99,9% não acontece nada. Não acontece nada. E esse exemplo da escola é um exemplo idiota, ruim. Sim. Mas na empresa, a gente já tá falando de cliente aqui, né? Sim, de metas, às vezes. Todo mundo pensa, eu não queria que o cliente cancelasse. E quando ele cancela, Camila? É normal, né? Tudo bem, né? Quando o cliente cancela, a cara da câncer. Então, clientes. Então, não façam isso comigo, né? Mas quando isso acontece, a gente tem mecanismos disso que a gente vai falar hoje pra gente pelo menos estar... E uma empresa de SaaS como a nossa, é natural o cliente cancelar, porque ele é comprado, ele é vendido, ele Muda os objetivos dele. muda os objetivos dele, ele fecha, entendeu? Ele cancela a área inteira da qualidade, viu? Sim. Áreas com 6, 7, 10 pessoas fechadas e tudo que era... são políticas idiotas, né? Assim, não vou nem comentar. Não que não possa dispensar a gente, mas você fechar uma área inteira e desligar tudo que tá de tecnologia conectada a essa área, como se a qualidade trabalhasse para ela, né? Ela trabalha pro negócio. Então a gente vê as coisas acontecerem, e daí o cara cancela a gente. Então tem coisas que estão fora realmente da nossa alçada, mas tem coisa que é erro nosso. Tem muita coisa. E a gente tem que cuidar disso, né? Ótimo. Passamos aqui para o conceito do que é risco, do que é gestão de risco. Se você quer saber um pouco mais da ISO 31000, tem um outro episódio, que é o episódio 41, que a gente fala sobre gestão de riscos, uma visão geral da 31000, que daí é a referência que a gente está usando aqui para falar de gestão de risco. E o outro conceito que a gente vai abordar aqui é o foco no cliente, que é o primeiro princípio da gestão da qualidade. A gente explora o princípio no episódio 112, que a gente fala sobre o cliente e a qualidade. Mas eu vou fazer um disclaimer aqui da ISO 9001, que ela traz a justificativa a respeito da ISO 9000, de Fundamentos e Vocabulários, faz uma justificativa do porquê o foco no cliente. Então, vou ler bem rapidinho aqui. Ó. Sucesso sustentável é alcançado quando uma organização atrai e retém a confiança dos clientes e de outras partes interessadas pertinentes. Cada aspecto da interação com o cliente é uma oportunidade para criar mais valor para o cliente. Entender as necessidades atuais e futuras dos clientes e de outras partes interessadas contribui para o sucesso sustentável da organização. Então, a gente consegue ver que o foco no cliente, já no que diz a ISO 9000, já tem uma ligação direta com gestão de riscos, né? A gente falou de reter, né? Atrair e reter. A gente falou de oportunidade, que querendo ou não, o risco se divide em ameaça e oportunidade. E ele está falando aqui, dando inclusive algumas dicas de entender as necessidades atuais e futuras do cliente e como isso contribui para o sucesso da organização. E aí a gente está vendo que não dá muito para desvincular as duas coisas, né? Ô Neto e Camila, como vocês veem essa justificativa da ISO? Faz sentido com o jeito que a gente trabalha aqui? Total, Jason. Assim, tipo, como você trouxe, né? O risco é efeito da incerteza. Então, eu não consigo garantir que o cliente fique com a gente se eu não trabalhar em ações para que ele fique com a gente. Se eu não investir em equipe, se eu não investir em recursos, se eu não analisar se de fato, né, esse cliente... se eu não analisar os processos que estão ali, né, os controles dos processos, então... Os touch points com ele, né? Os touch points, exato. Então, tem tudo a ver, porque, de certa forma, eu preciso gerenciar o cliente. E a evasão de cliente é um risco, né? E também, daí, né, eu posso levar tanto para o lado da ameaça, né? Então, um relacionamento que não está muito, né, consolidado com o cliente, alguma coisa nesse sentido, a insatisfação dele, ou eu posso levar como uma oportunidade. Trazendo a gestão de risco para essa atenção, eu consigo ter essa visão se eu tenho... Qual que é a latência desse risco dentro da organização. Legal. E ainda, né,
vamos lembrar que a gente é uma empresa SaaS, né? Então a gente tem uma gama grande de clientes, né? Então é legal, a gente tem que saber o individual, né, do cliente a cliente, mas também eu acho que entender essa questão do foco da necessidade é quando a gente começa a criar também padrões, seja que a gente começa a cruzar com outras informações, qual é o segmento, qual é o tamanho, a gente começa a ver que também que existem necessidades, ameaças, oportunidades que são semelhantes entre alguns clientes, isso daí também ajuda a gente fazer mais ações para muitos, né? Porque é importante a gente saber o 1 a 1, mas o como que o 1 a 1 faz a gente tomar decisões estratégicas que possa atingir pro bem, né? Mais clientes em uma ação nossa. Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente acaba realizando para que até a gente consiga escolher bem o que precisa ser feito. E tem a ver com a gente reter a confiança dos clientes, né? E a Camis até falou que a gente pode ter um relacionamento que não tá tão bom, ou seja, trabalhando num aspecto de, poxa, eu não quero perder esse cara. E tem o outro lado, né? Um relacionamento que tá muito bom e a gente sabe que esse cara tem mais demandas que a gente pode ajudar e a gente pode fechar novos negócios, o cara vai ficar feliz com a gente e a gente feliz com ele, porque ele vai estar aumentando o ticket conosco. Então, é legal quando a gente fala de cliente, né? E fala de buscar essa relação com o cliente, é muito importante a gente saber que vai ter uma transação econômica no caminho. Mas se o foco estiver lá, a gente pode se perder um pouco. Então é muito importante estar preocupado com o que o cliente realmente precisa, né? A gente bate muito nisso aqui. Qual que é a demanda dele, né? A gente nem fala isso mais no podcast, né, amor? Mas desde o comercial lá, a Moniz sabe que a minha bronca é não vendam o que o cara não precisa. Não vendam. O ticket vai ficar maior, mas não é o nosso propósito esse. Mas você não quer ganhar dinheiro? Cara, ganhar dinheiro faz parte de quando eu entrego o meu propósito. Se eu tô fazendo isso do jeito certo, cuidando do cliente, cara, ele vai me dar dinheiro por muito mais tempo. Agora, se eu vendo um negócio que ele não precisa, de repente eu fico caro, de repente eu fico, não tô usando esse negócio. Veja, não é porque o Jesus é bonzinho, esquece um pouco a bondade, vamos pensar só em negócio, só business. Quanto mais justo eu for, quanto mais sincera for a relação, mais vai durar. É igual um casamento, é igual qualquer coisa, a relação tem que ser muito limpa, né, com o cliente. Só que não é fácil e tem uma série de riscos nesse caminho aí, né? E nisso que você está trazendo aí, Jason, é importante ressaltar, né, que quando a gente traz para o negócio, a gente não pode esquecer que o cliente, ele é o propagador da nossa marca. É isso aí. Então, se eu vendo para qualquer um, como você trouxe, ele não vai ter uma boa experiência, ele não vai usar o software e ele vai me queimar pro mercado. Então, tipo, a consequência de trazer qualquer um para dentro de casa é muito grande, é muito negativa pro negócio. Boa. A gente acaba ganhando um ticket maior por um tempo, mas também isso daí vai onerar também a nossa operação com a experiência do cliente, porque imagina, né, ele contratou algo que ele não precisa e ele vai querer gerar valor daquilo ali. Então aí é onde vem, a Mogo gosta muito de falar, né, que na qualidade não pode ter gambiarra, mas é aí que as gambiarras aparecem, né? Porque aí eu quero adaptar aquela solução para algo que não era, né? E eu tenho que fazer valor daquilo ali. Aí o time, né, de experiência do cliente tem que sair também do seu padrão porque tem que pensar em soluções mirabolantes para aquilo ali funcionar dentro do processo dele. Então, assim, a entrada ela vem certa, mas daí a partir dali é onde nem o cliente fica feliz e nem quem está atendendo ele consegue ficar satisfeito também, porque começa a surgir as frustrações, né? Então, para você que está assistindo a gente, né, Moniz, nós já começamos, dessa abertura já entramos no tema, um risco grande do foco do cliente é trazer o cliente fora do foco. Grande. E, cara, se você ainda aceita clientes na sua empresa que não são os caras ideais para comprar o seu produto, você está perdendo dinheiro. Se você fizer essa conta... bom, a gente já fez essa conta aqui, a gente já tomou essa decisão. Hoje, se o cara não é nosso cliente, a gente não vende para ele. Mas ele tem dinheiro. Pois é, cara, mas tem um monte de gente que tem dinheiro, entendeu? A gente não é, tá ligado, o Sheik árabe que vai comprar um time de futebol, sabe? Não é esse o lance. O lance é que a gente precisa ter o cara certo utilizando o produto pra operação funcionar, porque eu não quero atender um cliente, eu quero atender milhares. E para atender milhares, a operação tem que estar azeitada, né, Neto? Se cada cara que entrar dessa maluquice que a gente tem que ficar tentando encaixar, não vai funcionar. Que é o grande desafio daí por mais que a experiência ela
assim, né? A nossa operação, ela tem que ser escalável, mas a experiência ela tem que ser personalizada. Única, né? Única. Ah, meu Deus. Então, assim, tem Isso que... quando você tá com o cliente foco, isso se torna mais fácil. Sim. Né? Porque acaba tendo padrões, acaba tendo necessidades e interesses que são semelhantes, por mais que sejam segmentos É diferentes. isso aí. E se você vai ser nosso cliente, você vai ter uma experiência única e boa, né? Vamos colocar claro, né? Você vai falar, é terrível, não, é maravilhosa. Pô, fica atento aí, cara. Monize, falando em falar com o cliente ou possíveis clientes, tem mensagem de ouvinte aí hoje? Temos. Vamos nessa, vamos ouvir a mensagem pra ir pro tema. Fala, Jason, um abraço em vocês, hein, que fazem o Qualicast, tal. Por acaso, há uns 3 meses atrás, eu descobri o podcast de vocês e quando eu fazia minhas caminhadas matinais, acabei que ouvindo bastante e por coincidência, tá com uns 3 meses que a empresa em que trabalho, aqui em Fortaleza, ela adotou um novo setor de qualidade, tá? E eu já trabalho na empresa há 6 anos, vindo da operação, era supervisor condominial, depois fui para analista de recursos humanos, coordenador de implantações, coordenador operacional e hoje eu estou assumindo o setor de qualidade. O setor esse que eu tenho, assim, muita coisa para aprender, estou muito verde e com vocês eu tive a oportunidade de ouvir e aprender muitas coisas, mas eu preciso aprender muito mais. E eu gostaria muito de ouvir de vocês como é para quem está começando, né, nesse setor como eu, como é que a gente faz para desenvolver um trabalho com excelência, porque é isso que a qualidade ela propaga e ela evangeliza, digamos assim. E acho muito bacana, né, o comentário de vocês, tanto seu como da Monize, as piadas também, e eu fico muito satisfeito se vocês puderem dar uma luz aí para esse garoto que está começando nesse novo setor, nessa nova função, tendo muita coisa para aprender. Grande abraço. Aí, Monize, ó, garoto Gilson, hein? Parabéns, cara, muito legal. Parabéns pelo desafio que você aceitou aí da qualidade. E você viu que o grande foco da mensagem dele são as piadas. Você percebeu isso? Pô, fica dando asa pra cobra. Cara, mais piadas, né, Gilson? É para isso que estamos aqui. Mas, brincadeiras à parte, olha que legal, né? Uma empresa acabou de montar o setor, o cara tá aprendendo com a gente, sempre é um risco, mas ele tá aprendendo com a gente, né? Então, que legal ter o Gilson aqui, ouvindo, né, cara? Parabéns. E tinha alguém martelando alguma coisa, eu sempre gosto dos áudios, do fundo dos áudios. Pem, 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 batendo aí. E pode mandar assim mesmo, é pra gente ver que vocês estão ouvindo o Qualicast e falando com a gente. No meio de uma obra. De uma obra. Lembra que tinha cachorro latindo no fundo? Cara, isso aí mesmo. Continue caminhando, né, Monize? Isso. Continue caminhando. E, Gilson, eu acho que essa tua demanda, pode tocar o sino, Marquinhos, de que como a gente começa a área da qualidade na empresa, é uma boa discussão. É como a gente começa a trabalhar a qualidade, nem uma área, mas como que a gente começa a construir a qualidade da empresa. Porque tem muitas empresas que começam menores, é natural, e de repente a qualidade vem do ímpeto de fazer certo. Mas chega uma hora que você tem que começar a processualizar isso, né? E aí que a qualidade tem que vir com um padrão mesmo. Então, toca o sino aí, Marquinhos, que vai ter um podcast sobre isso. E ele vem de operações, né? Então ele já vai saber muita coisa que precisa melhorar, ter a qualidade como processo mesmo, né? Então, até ele falou, dá uma luz no começo. Então, assim, não deixe de lado a experiência que você já adquiriu. Isso. Exato. Isso é uma coisa que eu também ia destacar, que ele já veio de uma jornada ali que trouxe bastante base pra ele, pra entender. Cara, lembra dos problemas que você sofria? É só resolver, cara! É isso, agora você tem o poder de pensar sistemicamente e tal. É basicamente isso. Ele ganhou o Power Hand, né? Ele ganhou aquele negocinho de morfar agora. Ô, Gilson, você tá enrolado, mas é isso aí mesmo, né? Então foi muito pontual na observação de vocês dois, é isso mesmo. Vindo de dentro da empresa, ele conhece bastante a empresa. E o que é a qualidade? Lembrando, ô Camis, quem que é o cara que mais é impactado pela nossa qualidade boa ou ruim? Nosso cliente. Então, entendeu? A Camila já sabe, eu nem precisei falar. É isso, cara, se você tá falando uma operação, você sabe que você tem que entregar certo na ponta. É isso, esse é o principal aprendizado que você não pode esquecer, que você já sabe. Colocar isso na frente, então, gente, então é o cliente, tem todas as partes interessadas, é óbvio, mas o cliente tem que ser muito bem atendido. Você começa a trabalhar a partir daqui. Poxa, será que eu vou ter que implantar uma sistemática de não conformidades? Para quê? Para não ter mais problema para o cliente. Então eu vou fazer. E daí você vai aprender técnicas, métodos, e isso é menor, né? Mas o legal essa visão. Muito bom. E o que o Gilson ganhou, Monize?
Será que ele ganhou um processo desenhado? Desenhado? Ele vai ganhar o quê? Um processo desenhado? Será que ele vai ganhar o quê? Um treinamento em Cancún, 25 dias de qualidade? Vamos ver. Fabulosos stickers da Forlodge. Quase, Gilson, quase. Chegou perto. Aqui a gente rolou a roleta aqui e deu stickers. Então... Pô, Gilson, mas eu espero que você aproveite muito dos nossos conteúdos aí. Tem muito conteúdo gratuito pra você aproveitar nessa caminhada. Mas você ganhou stickers pra não se esquecer da gente quando você tiver, putz, tô com uma dúvida, e você ir lá e buscar a gente, né, pra ver se a gente respondeu. Se não respondeu, você manda aqui áudio de novo pedindo pra gente gravar conteúdo no assunto que estiver te incomodando. E pra você que ainda não mandou áudio pro Qualicast, poxa vida, hein, cara, ouvindo vários podcasts e ainda não mandou áudio. Manda aí pra 43 998 22 0077. 2 dicas importantes pra você que tá começando. Pra ficar muito boa a sua qualidade, contratar o Qualiex. Gilson. Ou Qualitify. Ou Qualitify, né? Depende do seu tamanho. Boa. Ou o Metroex, né? Vai que ele tem uma área de metrologia grande. E vai no Saber Gestão, né? Se você tá querendo aprender, cara, entra em sabergestão.com.br e lá no Saber Gestão você tem conteúdo. Se você quiser comprar um curso. E é uma qualidade, cara, não é qualidade de ficar auditando coisa. É qualidade na prática funcionando. Tá? Então é legal, vai lá, várias dicas, né, Muniz? Isso aí. Hoje, a gente é tão Zé Ruela que a gente não fala nem do nosso produto quando o cara tá falando que precisa de ajuda com a qualidade, né, cara? Pô, mas eu fiz, eu lembrei. Muito bom. Vamos então falar de quem que paga a fortuna que a gente gasta com o Neto, com a Muniz e com a Camis, essa salariada, aqueles dinheiros que jogam só deles. Quem que paga esse dinheiro todo pra essa turma? Vamos lá, coloca aí. O Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para a gestão da qualidade. Muito bem, Mo. A gente tá já com tempo avançado do podcast, mas a nossa introdução foi muito legal. Gostei da discussão. E a gente tá falando de gestão de riscos com foco no cliente. Mo, a gente vai juntar as duas coisas agora, né? A gente falou um pouquinho de gestão de riscos, falou um pouquinho de foco do cliente. Já começamos a juntar ali atrás, né? Mas vamos lá, junta aí. Primeira pergunta, para aquecer de novo. Qual a vantagem ou diferencial que uma gestão de risco com foco no cliente pode trazer para a empresa? E a gente quer entender um pouco da visão de vocês. Só para dar um contexto, né? Eu chego na experiência do cliente em setembro do ano passado, né? Eu venho da área de desenvolvimento. Se eu fosse traduzir em uma palavra, é conhecimento sobre o cliente, tá? Porque, assim, a partir do momento que eu chego ali, eu precisava achar uma forma de descobrir algumas coisas em relação à carteira de clientes que a gente tem aqui dentro da Forlogic. Era um período que, assim, a gente estava sofrendo com clientes indo embora, né? Tipo, era um período, assim, que vem da dificuldade isso daí, né? E a gente já tinha uma série de informações, mas eu sentia que faltava algo, porque a gente olhava muito... e assim, né? Eu tenho a Camis aqui do meu lado, tipo, todo o time ali, eles são especialistas no cliente, mas eu preciso de informação e dados. Então, a percepção deles para mim vale muito, mas eu precisava de algo ali que embasasse, né? Aí a gente já tinha a utilização de produtos, mas era muito pouco, porque não tinha um padrão. Eu falei, tem um fator abaixo aí que é o relacionamento. Então, o aprendizado que gera é como que tá, né, para mim, né? É como que eu posso agir em uma série de processos que eu tenho com o cliente. Porque não é só na questão do cliente ir embora. A gente começou a aprender também como que a gente pode expandir com o cliente. Então para mim, se fosse traduzir uma única palavra, é conhecimento. É conhecimento, né? Conhecer mais sobre com quem a gente tá se relacionando. Camis, eu lembro que a gente, antes do Neto entrar na área de CX, depois indo para operações, a gente tinha sempre o interesse de expandir a nossa base, né? Sim. Mas era sempre na loucura, né? Sorteio um cliente, vamos falar com ele, né? Exato. Não era uma coisa que estava na atenção de verdade para ser feita, assim, né? A gente enxergava as oportunidades conforme a gente ia conversando com o cliente.
E não é algo ruim, a gente ainda faz isso, né? O cliente ainda nas conversas ainda acontece, mas por que a gente tá falando disso com vocês, gente? Porque utilizar a gestão de riscos, né, para conseguir entender o cliente, ajudou a gente a compreender os que estão com problema, e que podem sair por motivos diversos, pode ser um erro nosso, pode ser... Mas também de como a gente aumentar o nosso resultado com o cliente. E hoje, é legal falar que hoje nosso churn é muito melhor que a média de mercado. Né? E a nossa meta, né? Quando a gente bater a nossa meta de churn, que vai ser é baixo, cara, vai dar pra gente fazer um fuzuê no mercado, porque o cliente já não sai da ForLogic. A gente achava... empresa de SaaS é normal, né, Neto? O churn ser significativo. E aqui não é. Aí quando sai um cliente, a gente faz bico, né? Porque a gente não quer muito, porque a gente não quer. E eu queria falar um pouquinho, Modo, uma coisa que a gente tá falando de gestão de riscos para apoiar, mas eu queria falar um pouquinho do como. Né? Acho que é legal o nosso cliente tá ouvindo e falar, pô, o que vocês estão falando aí? É simples, cara. Quando você faz uma matriz, né, de risco, você tem o lado positivo dessa matriz, que são as oportunidades, e as ameaças. A gente classificou nossos clientes aí dentro. Né? Tem uma metodologia, a gente usa o próprio Risks para fazer isso. Isso. Riscos. A gente usa o próprio... Eu uso os nomes antigos dos temas, eles brigam comigo. Você tá vendo que nessa firma eu não mando nada. Eu falo para vocês o tempo todo, a Camila, inclusive, é quem mais manda em mim aqui, depois da Moniz. Cara, eles estão certos, né? Riscos. Mas a gente tá usando novo Riscos para fazer isso. A gente divide os clientes por ali, a gente consegue classificar os clientes nessa matriz para ver se eles estão... Famosa matriz de risco, gente. Laranjinha, amarelo, verde, vermelhinho, né? Onde que eles estão, e atuar com o risco, ou mitigando, ou agindo preventivamente, ou aceitando, ou se for uma oportunidade, agindo proativamente para gerar mais negócio. Então, veja que isso possibilitou para a gente, né, fazer aquilo que a gente queria desde o começo, desde o outro prédio, que é começar a ter um trabalho ativo de crescimento dentro do cliente, e como o cliente ficou feliz, né? Eu acho engraçado que não parece que ele não se sente incomodado, vocês estão querendo me vender mais. Nossa, eu tava precisando mesmo disso. E às vezes ele tá precisando, a gente pode oferecer, então não dava o match. E criar essa metodologia que vocês criaram para gestão de risco para tratar o cliente, contribuiu muito com o nosso CS, né? Muito com a experiência do cliente como um todo e com o próprio cliente principalmente. Porque assim, com a customização, então assim, vendendo peixe já tá, lá no Riscos você pode customizar a sua regra de análise. A gente fez uma customização onde a gente adaptou para o nosso conceito. Então ali a gente traz os cenários onde a gente utiliza dados como a utilização dele e o relacionamento dele com a gente para definir, e o sistema já dá, né, qual que é a nossa criticidade. E dali a gente define a estratégia. Eu tenho que crescer com ele, eu tenho que nutrir ele, né, com conteúdos, me aproximar mais. Às vezes é aquele cliente que está um pouco afastado e daí a gente entra com ações de resgate, né, para que a gente evite um cancelamento. E essa matriz está trazendo até uma previsibilidade de cancelamento. Isso, então a gente consegue entender hoje quais são os clientes que estão correndo risco de cancelar. Isso. É um verdadeiro mapa de calor. Exato. Né? E assim, né, e uma das coisas também que daí a gente aprendeu com esse processo é que um cliente indiferente é pior do que um cliente insatisfeito. Olha só, e é muito louco isso, né? Muito louco. Porque a gente, no começo, a gente achava que o cara que tava reclamando era o que tava no vermelho. Hoje a gente talvez vai ter que discutir esse mapa, né? O cliente insatisfeito, ele quer se relacionar com a gente. Olha, ele tá dando chance. Ele muito tá falando. Burro é a gente que não atende, né, cliente? Eu sei que você tá pensando isso aí, você que cliente tá ouvindo. É difícil, é muito cliente, mas é muito legal essa percepção, porque isso demanda investimento da gente, né? Se a gente não consegue falar com todo mundo, atender todas as demandas, a gente precisa aumentar a nossa capacidade de entrega, a gente tem que... vai pra operação, né, Neto? A nossa operação tem que conseguir sustentar. E claro que tem que dar resultado, viu, gente? Se os clientes demandam mais do que a gente recebe para fazer, a empresa quebra. Não faz nenhum sentido, não é esse o objetivo. Mas se o cliente demanda, a gente entrega, ele paga, tá todo mundo feliz nesse círculo aí. E, Neto, fala um pouco mais da indiferença. Qual que é o problema da indiferença? Eu tenho um cliente que ele tá indiferente, ou seja, já não quer mais ali se relacionar com a gente. E se ele tá ali na ponta baixa, ele também não usa mais nosso produto. Passa a ser óbvio que, assim, é questão de tempo, né? A gente usa até um forecast de cancelamento, né? A gente sabe que... A gente não sabe quando,
mas em algum momento ele vai lembrar, né? Que, opa, eu tenho um negocinho aqui que eu tô pagando, não tô usando, eu vou cancelar, né? E por que eu falo que a questão do indiferente, ele é pior que o insatisfeito? Que o insatisfeito, ele ainda quer falar com a gente. É o cara que reclama, o cara que xinga, vai no chat, é isso aí. Então, o cara que tá insatisfeito, você consegue resgatar ele. Que daí você vai ouvir ele, você vai entender as dores deles, você vai solucionar o problema dele. Mais rápido, né? Mais rápido. Agora, o indiferente, você não tá conseguindo nem falar com ele. Então a gente perdeu a conexão com o cara, né? Conexão. Exato. E é claro que você pode buscar alternativas para resolver esse problema, né? A gente busca, mas é muito mais custoso. Sim. E aí a gente começa a entender, né, que mais importante do que o teu cliente feliz é o teu cliente com a gente. Aí a gente pega muito na palestra que eu fiz da Semana da Qualidade, a diferença entre afeto, afago e apego. Isso. Né? Então, assim, quem tem afeto de verdade vem e reclama, né? Fala, pô, cara, olha que droga que vocês fizeram. Né? Acontece bem pouco, graças a Deus, mas acontece de clientes virem no meu Instagram, falar, Jason, o que aconteceu comigo que eu não gostei? Daí eu vou lá no Neto e falo, tem um problema aqui, Camis, o que tá acontecendo? E a gente descobre, às vezes, é uma burrada nossa mesmo, entendeu? E, cara, acontece. E cuidar disso através de um... Porque quando acontece uma reclamação no meu Instagram, a gente cuida, isso é pontual. Mas é 1 para 750 clientes, né, cara? Não vai todo mundo no meu Instagram. A matriz de risco ajuda a gente ter todo mundo num mapa de calor. É óbvio que ainda vai ter falhas, tem furo na rede, sempre tem furo no balde, mas é muito melhor do que ficar, como era, né, Camis, há 3 anos atrás, na loucura, tentando ligar para cliente para descobrir alguma coisa. E é legal que essa matriz, ela criou novos processos também. Porque até a gente chama, né, que é o processo de resgate. A gente via ali os clientes ali que o relacionamento estava um pouco distante, né? Não estava em nenhum dos nossos processos, porque geralmente você tem os processos padrões, né? Ou ele está na implantação, ou ele está no sucesso do cliente, né? E a gente começou a perceber que tinha cliente que não estava em lugar nenhum. E essa matriz começou a mostrar isso daí. Então... É limbo, cliente. Você não mereceu ir pro céu aí. Ele não tá em nenhuma fase da jornada. Cara, que cagada. E acontece, né? E você tá ouvindo a gente fala, nossa, eles estão contando as besteiras que eles fazem. A gente conta o tempo todo. Quando o cliente vem aqui, a gente conta. A gente não é uma empresa perfeita, né? A gente é uma empresa que tá melhorando, né, Neto? Exato. Tá melhorando. E a gente aprende com isso. Né? Então, identificamos e passa a ter um processo de contato mais ativo exatamente para resgatar, né? Aí vem o nome, porque daí as estratégias que a gente tem dentro da matriz, ela está, né? Tem o cliente que já está na linha de cancelamento, tem o cliente que a gente tem que resgatar, tem o cliente que a gente tem que nutrir e tem o cliente para a gente fazer o crescimento com ele, né? Então, são essas 4 fases ali que a gente montou e aí é uma estratégia ou um processo diferente que cuida disso daí. E, complementando isso que o Neto está trazendo, além de criar novo processo, essa gestão de risco baseada com foco no cliente ajudou muito a gente fortalecer os nossos handoffs. Fortalecer os handoffs. O handoff, para você que não sabe, é a passagem de bastão de um processo para o outro, né? Ô Camis, falando disso, então a gestão de risco ajudou a gente a trabalhar melhor as oportunidades. Quando a gente fala de gestão de risco, toda vez a gente pensa nos problemas. É natural, tá? Não se sinta sozinho nessa. Você que tá ouvindo a gente fala, nossa, quando eu falo de risco, sempre penso nos perigos e tal. É isso aí mesmo. Mas ajudou a gente, então tá ajudando a gente a gerar mais negócio, né? Com certeza. A gente tá tendo recorde, né, Neto, de geração de negócio dentro da própria base. Porque a gente agora tem um método, né? Antes era na loucura. E agora a gente tem um quadrinho tem um quadro de nutrição, aqueles clientes que você tem que estimular para que eles cheguem num próximo nível. E tem o quadro de crescimento, né? Ó, esses caras estão prontos, estão hypados, estão com a gente tem que vender para eles porque eles querem. Identificar novos desafios com ele, né? Isso, exatamente. E às vezes não é uma venda, né? É só ajudar o cara a chegar num próximo passo. Melhorar o processo que ele já tem com o que ele já tem contratado. Porque isso aí talvez não gere dinheiro agora, numa venda nova, mas com certeza amarra o cara mais ainda com o amor que ele tem pela gente, pelo software. Quando eu falo amarrar, o cara fica fechado com a gente, né? Putz, vocês estão ajudando nós. E geralmente um cliente que está em crescimento, ele já está na utilização de tudo que ele tem versus está satisfeito com a gente. Então, a gente sabe que a gente sempre tem coisa nova para resolver, né? Então, se ele já está utilizando tudo e está satisfeito, se a gente for lá fazer conversar, ter essa relação, a gente vai descobrir que ele tem coisas diferentes para fazer. E a gente vai perceber que a gente também pode ajudar ele em coisas que ainda a gente não está ajudando. Aquele exemplo do cara... Pode falar, amor.
você cria novos serviços e produtos a partir dessas necessidades daí, não é? Aí vem a inovação junto com o cliente, né? Isso. Muito legal. Puxou um ponto muito bom. Às vezes, eu já vou chegar nesse ponto seu, às vezes ele vai fazer isso que o Maurício falou, mas às vezes é o seguinte, o cara tá usando tudo, pá. Então, cara, como é que você vai perguntar, como que tá a sua relação com os seus fornecedores? Nossa, é um caos, maluco. Cara, tem um módulo de fornecedor novo saindo. Puta, eu preciso ver isso. Entendeu? Eu falo, cara, legal. Entendeu? Então, olha que legal, eu te ajudo, você me ajuda, se tem um problema pra resolver, não é aquele negócio, você já tá utilizando tudo, agora você tem que comprar alguma coisa nova. Ah, velho, pelo amor de Deus, você tem que ver que você tem problema. Se o cara fala, não, minha relação tá azeitada, eu não tenho problema, eu tenho uma solução que eu tenho. Acabou a conversa nesse aspecto, não tem que forçar. E acho que esse que é o nosso jeito, né, de fazer. Ou então, o que a Mo trouxe, o cara tá tão fechado que a gente usa tanto, que ele fala, cara, vem cá conversar. Por quê? Porque tem uma oportunidade que vocês não estão vendo, ó. Eu preciso de uma coisa assim, assim, assado. A gente fala, cara, dá pra fazer isso. O novo módulo de riscos foi nesse sentido. Sim. O novo módulo, o riscos novo, veio de demanda de cliente. E até a gente tá usando até interno agora pra nos ajudar. E modéstia à parte, é o melhor módulo do mercado para fazer isso daí. E eu até queria, a Camis falou que ele é parametrizável, né, Camis? Isso. Legal para a pessoa que está ouvindo a gente, Neto, fala quais são os eixos da matriz de risco para o cara entender mais ou menos como é que elas estão fazendo. O eixo vertical, ele é o eixo de utilização dos nossos produtos. Então, ele pode estar, me ajuda aí, Camis, mas ele pode estar pleno, né? Então ele está utilizando a totalidade dos produtos que ele tem contratado com a gente. Ele pode estar parcial, né? Então ele utiliza mais de 50% dos módulos, ou ele pode estar em risco, ele utiliza menos de 50%, ou ele está crítico, ele não está utilizando nada. Então a gente tem as telemetrias, então a gente consegue ver isso daí. Isso daí a gente já tem faz bastante tempo. Aí, na linha horizontal, que a gente fez a linha do relacionamento. Legal. A primeira, a mais crítica é o indiferente. Aí tem o muito insatisfeito, pouco satisfeito, satisfeito. E aí a combinação desses eixos, aí a gente começa a entender a estratégia que a gente tem que adotar com o cliente. A gente faz a matrizinha coloridinha dentro desses eixos, né? Faz a criticidade. Como que ele chama essa matriz? Eles têm um nome, matriz alguma coisa, eu não lembro. De probabilidade e impacto. Isso mesmo. É de probabilidade, mas eles têm um nome fofo pra ela. Tipo, matriz U, uma coisa assim, eu não lembro agora. E aí a gente tem 4 cores na matriz, né? Que é o vermelho, onde ele tá na zona de cancelamento, o laranjado ele tá na zona de resgate, o amarelo na nutrição e o verde tá no crescimento. Legal. Então a gente tem um mapa de calor mesmo bem claro, assim, sabe onde que tá cada um dos nossos clientes. Isso é bem legal. E eu acho que para você que tá ouvindo a gente, você é da área de relacionamento do cliente, mas eu vendo outras coisas. Então você vai pegar e você vai colocar os eixos que você tem, né, Camis? É aquilo que a gente tá falando. Já tem clientes utilizando riscos para fazer gestão de risco de outras coisas. Não a famosa gestão de riscos da firma, que é importante ser feita, mas já dá para utilizar para fazer outras coisas, né? Acho que isso que é legal colocar também. É isso aí. Nessa matriz você pode usar várias metodologias ou você pode criar a sua própria, como a gente fez. Muito bom. Pode usar FIMEA, né? Pode usar. Isso. Você pode fazer o que você quiser ali. Tá chegando já para caminhar para o final do podcast, mas é legal você ver que na relação com o cliente, né? A gestão de risco ajuda a gente a melhorar a relação. Toda companhia se preocupa em pelo menos que uma companhia decente, em atender bem o cliente. E qual que é o ápice de atender bem o cliente? É ele comprar. Ele vir comprar de novo e falar, nossa, esse é o ápice, tá? É o 10 NPS. Não é não, cara. O 10 NPS não me custa nada. Agora, vir e colocar dinheiro em cima da mesa para levar o teu produto de novo, custa dinheiro pro cara. Então, não se iluda. Não é que você não tem que fazer, com pesquisa de satisfação, né? Ou de fidelidade, que é o NPS. Não se iluda com isso. O que conta, se o cara é teu fã mesmo, é que ele vem e recompra. É isso aí. Beleza. Ponto A. Quando a gente tá falando disso, então, esse é o ápice. E qual que é o vale principal? É quando o cliente vai embora. Falou, cara, obrigado, com vocês eu não faço mais negócio. Então, a gente criou essa matriz de acompanhamento no riscos, né? E não é para vender software, tá, cara? Claro que você pode comprar o Qualex e ser feliz. Faz a maneira, se você quiser sofrer igual um animal, faz no Excel, tá? Mas você consegue fazer, faz no papel, tá? O que a gente tá dizendo é que é possível utilizar a gestão de riscos, inclusive com técnica de mitigação, com técnica... Então você vai pegar a gestão de risco e ir lá tratar os clientes com isso. E nessa do cara ir embora é uma coisa importante, porque, gente, a gente teve... Com essa gestão de risco, a gente conseguiu contribuir para evitar rompimento de contratos? A gente conseguiu fazer coisas desse tipo? Conseguimos sim. Como o Neto trouxe, né, a gente tem a estratégia de resgate,
que é para mitigar o risco do cliente ir embora. Então, a partir disso, a gente começou a fazer contatos ativos e a gente recebeu alguns feedbacks aí que pensavam em cancelar o QualiX, mas aí trazendo uma nova proposta no sentido de tipo, olha, esse não é mais seu cenário, mas vamos mapear quais são seus desafios e deu super certo. Claro que não é 100% dos casos, mas funciona. E é legal que os indicadores provam isso também. Né? Então, se a gente faz uma comparação de 2022 para 2023, a gente sai de uma taxa de churn de 14% e esse ano a gente deve fechar em 10%. Então, de 14 para 10 é um avanço muito grande. Lógico que não é só a análise de risco, mas tudo starta, as ações, né, em relação ao que está sendo feito de experiência do cliente, starta da gestão de risco. Né? Então, isso daí é bem legal. Tipo, quando você olha daí para os indicadores de resultado, você vê que gerou uma diferença muito, muito significativa. Profundidade que vocês deram em relação a trazer a gestão de riscos e atuar nisso, né? Isso que quando você disse que não é só ir lá e vamos colocar a gestão de riscos aqui, né? Não é esse o fato, é realmente aplicar energia para fazer a gestão de risco funcionar, né, em relação ao cliente. E uma coisa muito legal, né, amor? A gente tinha na pauta, nós não vamos colocar aqui, toca o sino aí pra gente falar disso, a gente já falou dos 8 princípios de gestão de risco em outro podcast, mas acho que vale a pena a gente voltar a falar desse tema. Mas quando você vai na ISO 31000 que aborda o tema, o primeiro dos outros princípios ele deve estar integrado às demais atividades da organização. Então perceba, a gente tem a nossa gestão de risco estratégica, a sua gestão de risco da qualidade, os riscos estratégicos, tem os riscos dos processos, mas quando a gente pega a gestão de risco e integra ela no processo de CS, de CX, fala, olha, agora essa gestão de risco faz parte do nosso processo aqui, não mais só para preencher os riscos do processo, e sim a gente usa a gestão de risco para cuidar do cliente. Então, ela tá É a espinha dorsal do processo. Entendeu? Basicamente isso. E para pensar como é o primeiro princípio, ela deve estar integrada às demais. Cara, total aí, né? Sim. É bem provável que o Fábio comece a utilizar isso também agora na controladoria para fazer avaliação de fornecedores. Então a gente vai ter avanços, que ela começa a se embranhar dentro da empresa de um jeito que traga resultado para a organização. Não é para atender a 31 mil, não é para atender a 9 mil. A gente vai atender, tá? Mas não é para isso. É para melhorar o indicador, né? Quando deu quase 50% de 14 cair para 10, deu mais de 30%. É para melhorar o indicador. É para isso que a gente está colocando. E está melhorando nossos indicadores. E na nossa operação também, né? Então, fazer a avaliação, né, a análise do risco entrou dentro dos nossos processos. Então, por exemplo, o time de implantação, depois que o cliente entra, faz uma análise de risco a cada desafio entregue com o cliente. Quando faz o handoff do onboarding para um ongoing, que daí o cliente está chegando com o sucesso do cliente, faz uma outra análise de risco, resumindo tudo que aconteceu na implantação. Se a gente consegue chegar ao nível de gerar valor para que o cara recompre com a gente, o CS faz uma nova avaliação devolvendo para a implantação. E daí a gente também tem o time de apoio, que é o de atendimento, que nos ajuda com o resgate de clientes, fazendo análise de risco lá também. Isso é muito e legal. Trazendo informações para a gente lá no CS para que a gente possa atuar de forma ativa com esses clientes. Muito legal, porque o que você está falando, o cara da qualidade deve ter a cabeça explodindo, porque para ele é só uma obrigação, os gestores não querem fazer, mas por que? Fala, amor. E que às vezes também não conecta, né? Esse era inclusive um dos objetivos desse podcast, para você conectar com quem tá lá na produção, na implantação, né? Na entrega. Cara, olha a riqueza que pode dar de valor ao negócio. E é disso que a gente tá falando, né? Não é pra passar na auditoria. É isso, cara. É pra realmente gerar valor no processo, né? Não dá para executar hoje o processo de CS, né? Que a gente tem a jornada do cliente, que daí até abrange outras áreas, enfim, sem essa gestão de riscos. É isso, se tornou um negócio essencial. Isso. E olha que interessante, né? Isso daqui que a Camis traz, isso está presente nos processos. Então, primeiro de tudo, acho que funciona porque não é um mutirão. Não tem a temporada de análise do cliente. Então, ele está sendo... a gente está recebendo informação o tempo todo. Inclusive, quando o cliente reclama, a gente faz análise de risco. Exatamente. Só que agora, né, agora complementando o que a Mo trouxe, olha o quanto que é rico isso para o negócio. Agora, olha a quantidade de informação que eu tenho, principalmente agora no momento de planejamento para o ano que vem, para entender algumas situações, né? Por que eu perdi clientes que estavam em crescimento?
Eu perdi clientes que estavam na zona de crescimento. Por que eu perdi? O que aconteceu ali, né? O que aconteceu? Ele era o foco. Ele estava utilizando, estava satisfeito, por que eu perdi ele? Então, assim, olha a quantidade de respostas que você começa a encontrar. Qual o motivo de maior perda de clientes? Às vezes não está no backlog de desenvolvimento, o negócio está derrubando clientes aqui, a gente não está sabendo. Exatamente. E pode ser... Tem X motivos, né? Mas eu posso ter relacionamento com as pessoas que estão utilizando o sistema, mas às vezes eu não estou fazendo network mesmo dentro do cliente. Eu não estou conhecendo outras pessoas dentro da... Os diretores desse cara, exatamente. Né? Não estou levando... Então, pode ter sido um top-down e a gente perdeu um cara que é foco e que estava satisfeito com a gente. Então, olha a quantidade de informações que eu posso ter para tomar decisão em relação ao que a gente vai fazer no ano que vem. A gestão de risco é uma fonte essencial. Bom, a Camis falou disso no processo, né? Que de um processo para o outro é uma fonte de informação. E o Neto trouxe que do ponto de vista estratégico, ele é diretor aqui da gente. Então, eu vou usar isso lá no divertimento, Jason. Quando a gente for falar, eu vou trazer esses dados, né? A gente está combinando, já está rodando o divertimento aqui. Ou seja, ela é uma fonte de informação o tempo todo. Para todas as partes. Para todas as partes, né? Então, no tático, no operacional, no estratégico. Para as partes interessadas, porque o cliente também recebe a informação. Exato. Ele não recebe a nossa análise de risco, ele recebe o fruto da análise de risco, né? Então, é legal isso, muito legal. E também, né, é um processo sustentado pela gestão da qualidade que a gente consegue mostrar que dá lucro. Né? Então, assim, eu acho que é a grande dificuldade, né, que o pessoal tem em relação a mostrar o resultado, né, da qualidade, da gestão da qualidade. E esse a gente vai tanto na retenção do cliente quanto na expansão do relacionamento com ele. Legal. Esse é provado, né? Muito bom. Tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta? Então, Moniz, vai ter que acabar esse podcast, Moniz. A gente vai acabar, mas até porque a gente trouxe bastante coisa, aprendizados e às vezes algumas questões que a gente já acredita, né, incorporou nesse processo. Eu queria que vocês dessem algumas dicas para quem tá com a cabeça explodindo lá agora, ouviu e falou, putz, cara, tô fazendo nada disso. Como que eu posso começar a aplicar? E aí, lembrando um pouco da jornada de como foi o início disso, uma dica cada um aí, já acho que já ajudaria o nosso ouvinte que tá aqui. Bom, para mim, eu acho que a primeira coisa é descobrir o que importa na relação, né? Na sua relação com o cliente. No meu caso, eu vi utilização de produto versus o relacionamento com a gente, mas esse é o nosso caso. Então, quais são os fatores que mais ele valoriza na relação com o cliente? Descobrir esses dois eixos, que daí o Qualiex faz o resto, né? Aí, ó, o Qualiex faz o resto. Fica a dica! Uma outra coisa que também acho que ajuda muito, né, a botar isso para rodar de um jeito certo e prático, é o cara utilizar um sistema. E a gente fala do Qualiex aqui, é claro que a gente vende, mas o Qualiex ajuda muito, né, Camis? Como que você ia fazer esse negócio numa planilha, Camis? Cada processo ficar girando é insustentável, não é sistêmico, né? Se isso tivesse anotado numa planilha, soltas, e como é que ia ser? Não funciona. Não, porque eu lá dentro do riscos, eu consigo ter uma visão do histórico das análises. Então, para fazer isso numa planilha, eu ia ter que ter várias planilhas. E daí eu iria, por exemplo, dentro do riscos, eu consigo já cadastrar os planos de ação que eu vou atuar para aquela estratégia. Eu ia ter que ter outra planilha para fazer os planos de ação. Se centraliza tudo num lugar só, né? E fica sistêmico para todo o time, né? Exato. Então, qualquer pessoa dentro da organização que quiser ver informações daquele cliente, está lá disponível com todo o histórico. E isso é legal que a Camis está trazendo, porque daí você sabe se você está evoluindo nessa análise ou regredindo. Né? Então, tem casos, né? A gente está fechando esse processo, começou no ano passado, estamos fechando agora nesse ano, mas a gente já tem 4, 5 análises. Então você já consegue entender se você está progredindo, está uma montanha-russa, como é que está essa relação. Muito legal. E é interessante, você retira essas preocupações com processos manuais e consegue dar profundidade, de fato, na informação que gera valor. Que eu acho que é bem esse o ponto. Isso. Porque a gente, nesse processo, tem que se preocupar com a execução, né? Se as análises estão sendo feitas, como que o time está vendo isso, a qualidade das análises. Se tem plano de ação para mudar aquele cenário. Exatamente. Então, isso é gestão. E software não é gestão, né? Mas isso é gestão. O software te libera para fazer gestão. E uma coisa super importante que a gente acabou não falando é ter o ponto A muito claro.
por que tá funcionando aqui? A gente tá muito orgulhoso desse trabalho que o Neto tá fazendo e da Camis estão fazendo aqui. Porque tinha um pontual muito claro, né, Neto? Como que estava, a Camis tem muito claro como que estava a nossa gestão dos clientes. Então, desenhar o pontuado onde você tá, estabelecer o processo, rodar o processo por um tempo adequado, 3, 6 meses, ajuda você a ver, cara, nós estamos se movimentando pro ponto B, porque também, senão o cara só sai querendo criar uma gestão de risco, ele não monitorou como estava antes, ele não tem um número, você vai ficar perdido. Mas se você sim, criar um ponto A claro, cara, olha, é praticamente impossível você não melhorar. Sabe, eu acho que talvez você não consiga os resultados que você quer, mas pelo menos mais informação sobre o cliente, mais clareza sobre o problema que você tem que resolver, você vai ter, é impossível, porque você vai conseguir. E outra dica também em relação a isso é que você pegue uma quantidade de clientes, não precisa fazer a análise da carteira toda. Isso, começa... Roda com uma quantidade, analisa, vê se de fato vai ser incorporado em algum processo, acompanha e depois expande. Boa. Fazer isso não precisa ser tudo de uma vez, né? Senão vira o multirão que o Neto trouxe. E uma parte legal também para complementar, você citou aqui a Camis, né, mas a gente teve um engajamento muito bom da equipe em relação a isso, porque também a gente retroalimentou o time em relação à informação do cliente. Então isso melhorou a operação deles, melhorou o trabalho deles. Então assim, se hoje a gente teve a quantidade de análises que a gente teve... É porque facilitou para eles, né? A gente acertou o engajamento porque todo mundo ganhou com isso daí, né? Legal. E a última dica, mas não menos importante, é a gente construir isso conectado com a qualidade do negócio, pensando no lucro do negócio, no resultado da operação. Não é porque é óbvio que a gente quer atender o cliente, mas a gente tem que pensar que isso vai dar resultado para todo mundo. Se a gente entende mais o cliente, a gente ganha mais dinheiro, o cliente fica mais feliz, todo mundo ganha. Então, essas são dicas importantes, eu acho que já dá para você começar a ter ideias aí, né? E a gente manda mensagem pra gente que a gente conversa com vocês, beleza? Se você for cliente, né? Quando você vai ter cliente que vai estar ouvindo e falar, Camila, eu quero colocar isso aqui na minha firma. Você vai ter que... O pessoal do CS, da implantação, vai ver quais são os processos. E quando a gente assume o desafio com o cliente, né? Isso é muito legal. A gente ajuda o cliente a pensar nesses negócios, então... E se você não é cliente, pode mandar mensagem pra mim, hein? Manda então, pra tô recebendo. A gente vai te ajudar. A gente salva a gente tem um mantra aqui dentro que é o nosso produto salvando a vida da qualidade. Né? Então, isso aí, salvando a qualidade. Salvando a qualidade. Muito bem. Monize, vamos pro resumo? Agora sim. Vamos nessa. Nesse episódio, a gente está falando sobre gestão de riscos com foco no cliente. E a gente começou com alguns conceitos fundamentais. O que é risco, o que é gestão de risco, conceito de foco no cliente. E a gente trouxe também que um grande risco do foco no cliente é atender um cliente fora do foco. Então, segura essa aí. A gente falou também sobre a vantagem, um diferencial que a gente tem na empresa quando usa gestão de risco com foco no cliente, que é conhecer mais o cliente. Pois estando mais perto, passamos a entender de maneira estruturada as ameaças e oportunidades que nós temos, não só com o cliente, mas no negócio como um todo. A gente falou um pouco da matriz de riscos que a gente construiu aqui, né? Falando da utilização e relação com o cliente. E trouxemos alguns aprendizados. Que um cliente indiferente é pior do que um cliente insatisfeito. A gente trouxe um aprendizado que, a partir dessa implantação da matriz de risco, a gente fortaleceu, né? Melhorou os nossos handoffs. A gente criou novos processos, novos serviços, né? A gente apoiou na mitigação do rompimento de contrato e alguns highlights que a gente trouxe também. Funcionou porque não é um mutirão, né? Foi um processo estruturado que foi implementado. A gente também conseguiu ter uma riqueza de informações para contribuir com o processo, mas também com a estratégia da organização e dessa forma mostrar que é um trabalho que dá lucro, né? Com medições, enfim, acompanhamento e monitoramento. E as dicas para você que tá com a cabeça explodindo aí, quer começar agora, anota aí no seu caderninho. A primeira coisa que você precisa entender é o que importa na sua relação com o seu cliente. Quais são os fatores que influenciam a relação do seu cliente. 2, utilizar um sistema, ter uma sistemática para fazer essas análises, para estruturar essa gestão de riscos, para que você esteja concentrado na gestão, na aplicação e na execução desse trabalho. Ter um ponto A muito claro. Terceira dica, hein? Anota aí. Ter um ponto A muito claro. Da onde a gente está saindo. Quarta dica, ter um tempo de maturação.
Então, rode isso por 6 meses, 1 ano, monitorando essa evolução. Quinta dica, já até perdiram. Comece com uma quantidade razoável de clientes, né? Comece aí com poucos clientes para experimentar esse modelo. Outra, retroalimente o time em relação a esse trabalho, porque isso vai gerar engajamento, então as pessoas vão fazer análises, vão apoiar essa implantação na organização. E última dica, construir tudo isso conectado com a estratégia, com a realidade do negócio, aquilo que importa para a organização. Muito bom, Moniz. Foram 8 dicas valiosas aqui para quem está querendo implantar esse processo. E a gente está aqui com os especialistas que podem ajudar vocês, se vocês ligarem aqui na firma. Se quiser comprar, é para falar diretamente com a Moniz. E pra gente, eu não posso esquecer de falar que a gente quer agradecer todo mundo que escuta a gente nas redes, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Amazon Podcast. E onde você seguir a gente, curte lá, avalia a gente bem ou mal, prefiro que bem, mas avalia a gente para que a gente consiga ser mais relevante e entregar conteúdo de qualidade para mais pessoas, né? Manda para os seus amigos. Esse aqui é um podcast que você pode mandar para os caras não da qualidade, do relacionamento com o cliente, o cara do atendimento. Esse podcast falar, escuta animal, não fala assim, seja mais delicado, mas você pode mandar pro cara. Esse é um conteúdo legal, eu gosto muito quando a gente pega qualidade e coloca ela... olhando de outro lado, né? Para não ser o qualitez de sempre. Então isso fica muito legal. E quem quiser falar com a gente, Mo, manda o áudio para que número? 43 998 220077. Ou escreve para contato@qualicast.com.br ou encontra o @JasonAB no YouTube, LinkedIn. É você como? @Monizicar. O seu, Camis, qualquer? Camis.Cristina. E o seu, Neto? A.Neto86. Esse é de jogador de futebol. Semi-amador também. Semi-amador também. Encontre a gente nas redes, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui esse Qualicast. Obrigado, viu, gente, pela parceria. Muito legal, adorei gravar com vocês. Vocês gostaram? Muito, obrigada pela oportunidade. Imagina, louco, foi muito legal. Eu gosto bastante também que tá conversando com vocês. Sempre passa rápido, né? Passa rápido. A Moniz não gosta, mas ela não tem opção, que ela é paga pra isso. Eu falo, até quando a gente vai palestrar por aí, né, compartilhar conteúdo, eu falo, cara, se eu não rir das piadas do Geis, não pinga tá no contrato de trabalho, tem que rir das piadas, né? Mas agradecer a todo mundo envolvido aqui, o Marquinhos, agradecer a galera que tá fazendo isso aqui acontecer, o pessoal do time de marketing que prepara a pauta, né? Ajuda a gente com isso. Bom, indo pro final, eu quero terminar com uma frase que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, mas tem que prestar bastante atenção, que é do nosso querido, o Filipão, o Philip Crosby, né? Que diz o seguinte: tudo que acontece no sistema de gestão da qualidade deve ser um resultado e não uma reação. Valeu, até mais, tchau pra vocês. Até mais. Falou. Tchau!